pode ser que alguma parte aqui vai ter que ficar por ali mesmo, porque um pedacinho do que nós falamos aqui não ficou gravado. Continuando, então, deixa eu ver, voltando aqui. Eu concordo com você, acho que é por aí mesmo, acho que é isso que você diz. Repete, por favor, mais uma vez, porque eu fiquei distraído um minuto aqui por causa da questão, eu percebi que não estava gravando. Muitas pessoas, em algumas igrejas, né, chamadas cristãs evangélicas, elas oferecem algo. Ah, sim, isso. A pessoa vai buscar prosperidade, vai buscar a chave da amor, vai buscar não sei o quê. Na verdade, o conteúdo dessa busca, ela não chega na pessoa de Deus, necessariamente, mas chega na periferia, nas vantagens que Deus pode oferecer. Às vezes, a pessoa encontra com estas bênçãos o próprio Deus, mas às vezes não. Eu já encontrei pessoas que foram a essas igrejas em busca de uma bênção. Eu fui curado e tal, mas sabe o que acontece? Eu estou indo na igreja, mas eu não estou me sentindo satisfeito. Eu estou procurando uma coisa mais sólida, mais profunda. Essa pessoa, ela, na verdade, ela foi buscar a bênção, mas ela encontrou Deus. Mas o que estão dando de conteúdo, de formação de fé para ela, não está satisfazendo. Porque ela já recebeu algo mais e ela está precisando de alimento. Então, embora ele tenha procurado do jeito errado, eu acredito, por exemplo, que muita gente que... Vou dar um exemplo bem radical aqui. A pessoa fez uma promessa para Nossa Senhora do Carmo, que se ela fosse curada, ela iria fazer uma oferenda, alguma coisa assim. E aí ela recebe a cura, porque Deus é misericordioso. Obrigado, meu irmão. Ela recebe a cura, e aquilo muda a vida dela. Ela fala, caramba. E ela continua atribuindo aquilo a Nossa Senhora do Carmo, até o dia em que ela abre os olhos e fala, foi Deus o tempo todo. C.S. Lewis, falando sobre isso, ele tem, naquela série Nárnia, né, As Crônicas de Nárnia, tem, no último livro, tem uma batalha entre os seguidores de Tasha, que é um demônio, e os seguidores de Aslan, que é o filho de Deus, um filho para Jesus. E existe toda uma confusão, porque eles começam a juntar o nome de Tasha com Aslan, então vira Tashaslan e tal, e aí eles inventam um Deus, né, tipo um anticristo, uma coisa assim, e aí acaba o mundo. E aí, lá na eternidade, no céu, os que não seguem a Deus já foram descartados, eles estão agora na eternidade, que é o último livro, né? E eles encontram um soldado calormano que é adorador de Tasha. E o leão, o Aslan, vai conversar com ele e diz, meu filho, você parece que está confuso. Ele falou, eu tô achando isso tudo muito estranho, eu estou muito feliz de estar aqui, mas eu sempre busquei Tasha, eu estou procurando por ele. Ele falou, não, aqui você não vai encontrar Tasha. Tasha não vive nesse lugar. Aqui você vai encontrar a mim. Ele falou, mas você eu odiei a vida inteira. Eu servi a Tasha com toda a sinceridade do meu coração. Aí o leão fala para ele o seguinte, olha, ninguém pode servir a Tasha com a sinceridade que você serviu. Você estava servindo era a mim. Você não sabia que estava servindo a mim. Mas agora você está aqui, e agora os seus olhos se abriram. E ele diz, é verdade, era você o tempo todo. Ele estava na caixa? Então, isso é muito interessante, né? Porque o que ele está dizendo é que tem que tomar cuidado aí para você não... eu lembro de um professor da PUC que disse isso e causou maior confusão, porque ele diz assim, não, o cara que adora um ídolo, ele pode estar adorando tão sinceramente que
ele está adorando verdadeiramente a Deus. Note, eu não estou dizendo que a sinceridade é que faz o conteúdo ser bom. Você pode estar sinceramente enganado. Não é essa. É que há pessoas que têm, que conseguem ver além do que está na frente deles, e no fundo, eles estão amando a Deus em toda a sua profundidade. Se eles tivessem a oportunidade de ser apresentados a Deus, eles diziam, mas foi isso que eu procurei a vida inteira. É isso que eu quero dizer. Né? É que só há contato com Deus através de Jesus Cristo, mas a maneira como isso se dá é tão extraordinária e misteriosa que só Deus sabe todos os meandros e todos os caminhos. A gente vai ter muita surpresa na eternidade. Porque a gente vem em outras linhas, que o bicho escreve naquele livro. A eternidade nos corações, é o fator Melquisedeque, exatamente. Fator Melquisedeque. Eu acho que o Dom Richardson trabalha isso extraordinariamente bem. Eu até brinco, né? Fala assim, a gente vai ter muita surpresa no céu. E alguns vão ter a surpresa pensando que estão no céu. Os próprios índios aqui tinham, quando chegaram os portugueses, tinha o tal do Pai Silvestre, ninguém sabe quem é esse Pai Silvestre que ensinava tudo. Pois é. Que foi andando pelo mar e disse que ia voltar. Pois é. Não, e na Azteca, né, na cultura azteca, eles tinham o Tzalcalco, um nome todo estranho lá, que ia voltar e que ia trazer para eles a verdadeira religião. Então, o Dom Richardson, ele chama isso de fator Melquisedeque, que existe em todas as culturas. Tá? Bom, as características, então, da espiritualidade cristã. Ela é trinitária. Centraliza-se num Deus criador e pessoal, planifica-se em Jesus, nosso Redentor, e se torna possível no Espírito Santo, que é Deus em nós, que é a presença mística ou misteriosa de Deus em nossos corações. Então, a espiritualidade cristã, se não é trinitária, não é cristã. Depois você acha o meu negócio. Pois é, exatamente. A espiritualidade cristã também é tridimensional, porque ela é transcendente, pois reconhece algo para além do ser humano, uma realidade que ultrapassa a nossa consciência. É interior, porque ela acontece a partir de dentro do coração. Mas também é alteridade, porque deve estar voltada para o outro, para fora. A espiritualidade budista, ela é interior. Ela é transcendente. Mas ela não tem alteridade. Ela é fechada em si mesma. E, na verdade, ela desidentifica o ser humano. Porque você chega à plenitude quando você vira nada. A música do Gilberto Gil. Exato. Ela não é dependente de Deus, ela é dependente do homem. E outra característica é que a espiritualidade cristã, ela é integral. Ela envolve aquilo que diz respeito ao não material, mas ao material também. Ela é secular porque ela tem que ser vivida neste século. Não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ela envolve alma e corpo, clérigos e leigos. Aliás, na fé reformada, clero e leigo vamos dizer assim, o sacerdócio é universal. Todos são sacerdotes.
Né? Alguns têm um contato especial com Deus e outros não. Todos nós temos o Espírito, temos a unção, como diz 1 João. Até quem não tem unção, não é porque não a tem, é porque não a usa. Porque até quem não tem unção pode ser usado de maneira extraordinária por Deus. A mula de Balaão tinha unção? Primeiro, você pega Mas teve. Profetizou por profeta. Tinha visão. Então, o lugar da espiritualidade, né? Essa foi a pergunta da mulher samaritana. Onde que se deve adorar a Deus? A espiritualidade não acontece em um vácuo. Não é uma realidade etérea, né? É, antes de tudo, uma realidade presa aos condicionamentos históricos e à realidade existencial de cada pessoa que passa por ela. Então, ninguém... a minha espiritualidade não está ligada a nada. Não existe isso. Alguma coisa está ligada. Assim, a espiritualidade é, em muito, um subproduto de outras realidades. Quais são? Quais são os espaços da espiritualidade, onde a espiritualidade pode ser vivida? A realidade psicológica. Coloca a espiritualidade em diálogo com a psicologia. Por exemplo, o insight da psicanálise de perceber os comportamentos repetitivos, que são os rituais. A necessidade de algumas pessoas de que tudo seja formal e em ordem, ou mesmo informal e rebelde. A realidade psicológica da pessoa vai determinar em muito sua espiritualidade. Não é então, sim. A espiritualidade se dá no espaço psicológico da mente. Também a realidade sociológica. Isso coloca a espiritualidade em diálogo com a sociologia. As condições sociais e culturais do lugar vão determinar em muito a espiritualidade. Vão? A vivência da espiritualidade. Aí vai fazendo isso, agora pode ver. Por isso existem tantas igrejas. É uma ilusão você querer ter uma única religião que serve para todo mundo, uma única maneira de adorar a Deus, todo mundo tem que ser igual. Não, cada pessoa tem uma espiritualidade que é determinada pela sua sociologia. Até aquela questão que eu falei do sadhu, por que Jesus resolveu se mostrar sadhu? Através da palavra, mas através de uma visão. Porque a realidade indiana é muito mística. Uma coisa é você pregar o evangelho na África, outra coisa é pregar em Wall Street, em Nova York. São realidades sociológicas diferentes. Existe também a questão antropológica, né, que coloca a gente em contato com a cultura. A gente tem, por exemplo, no Brasil, algumas festas que são de origem católica, mas elas têm um profundo significado espiritual, que se as pessoas realmente levassem aquilo, conhecessem o significado, eu acho que... Não bebe essa água, Dara, joga fora. Vou dar um exemplo. A festa do divino. O que é a festa do divino? A festa do divino ela é muito comum no interior, nas cidades e tal. O que eles fazem? Eles fazem aquele tapete de flores... Você vai onde? Que é por onde o Espírito Santo vai passar. Fazer o quê? O Espírito Santo é representado por uma bandeira. Isabela, para onde? Os que vão levar a bandeira, né, são os devotos do divino Espírito Santo, eles vão e vão passando pela cidade e as pessoas vão abrindo as suas portas e eles entram, eles dão comida para essas pessoas e ali eles cantam, eles festejam. E aí eles saem dizendo, bom, o Espírito Santo já visitou essa casa, agora vamos para a próxima. Vamos para a próxima, vamos para a próxima. Hoje virou só um festejo. Comilança, dança, não sei o quê. Mas olha o significado espiritual disso, gente. Olha que coisa bonita, o Espírito Santo está visitando cada casa, num caminho de flores.
né? Aí você pega, por exemplo, um Ivan Lins, que pega uma música dessa e dá um significado político para ela. Vocês conhecem a música do Ivan Lins? A Bandeira do Divino? Né? Os devotos do Divino vão abrir sua morada para que... aí ele vai transformando aquilo numa palavra contra a ditadura. E ele diz assim, e o rei será bendito, ele nascerá do povo. Está falando de Jesus, mas está falando também da eleição. Quer dizer, o rei vai nascer do povo, é a democracia voltando e tal. Olha, Ele politiza a festa, mas ele talvez... Quer ver um outro que faz isso também? Ele pega o sentido espiritual e subverte, e transforma num sentido político, né? Ele diz assim, Jesus, no Getsêmani, dizendo para Deus, Pai, afasta de mim este cálice. Aí você pega o Caetano Veloso, não, Caetano, é o Gilberto Gil e o Chico Buarque, transformando essa experiência de Cristo, de terror perante a morte, que é o terror que ele está sentindo ali, ele se entrega ao terror, mas transforma isso numa coisa de política. depois você saber fazer... Por isso que eu falo, a espiritualidade cristã, ela difere das outras espiritualidades. No fundo, isso também é uma espiritualidade secularista, né? Procurando sentido nas coisas. Mas ela difere pelo conteúdo. Então, olha aqui. As tradições culturais, as formas de expressão, tudo isso vai ser determinantes na espiritualidade. Um exemplo disso são as diferenças da cultura ocidental para a oriental. Na cultura ocidental, o conhecimento está baseado na razão, na apreensão intelectual da verdade, enquanto na oriental tem a ver com a consciência e com a experiência. A importância do corpo para a espiritualidade, da meditação e do silêncio vai ocupar lugares diferentes a partir da cultura. A realidade comunitária também, olha, coloca a espiritualidade com a liturgia. Nenhuma espiritualidade é eminentemente individual. A individualidade, a espiritualidade individual é muito moldada pela espiritualidade comunitária, e vice-versa. Eu posso ser crente em casa. Pode. Mas você não vai ser cristão na totalidade se você não tiver uma comunidade de fé. Assim. Aí esse espaço da espiritualidade não tem uma realidade filosófica? Eu acho que talvez sim, uma realidade filosófica, porque vai depender também da filosofia que você vem. Está faltando aqui, muito bem lembrado. Eu acho que coloca em diálogo com... hoje, menos do que no passado. A espiritualidade já dialogou com o platonismo, já dialogou com o aristotelismo. Aí depois você vai fazer, vai E hoje eu diria que ela dialoga com o existencialismo. Aí quando você pegar o jeito, eu vou te ensinar a fazer no dedo. Que hoje a fé é uma coisa muito mais existencialista. Não, pega esse já. Quando nós falamos de uma realidade líquida, como a que a gente vive, a gente está falando de uma realidade que é marcada justamente pelo existencialismo. O existencialismo dá liquidez, essa coisa que se amolda a qualquer coisa, que qualquer coisa está bom. O relativismo. E aí vem institucionalizações e concretudes. Né? Um lugar, se em casa ou na igreja, as liturgias vão determinar o tipo de espiritualidade. A arquitetura é definidora em alguns casos. Igreja com ênfase no batismo tem uma arquitetura voltada. Você vai numa igreja batista, o que toda igreja batista tem que ter?
Tem que ter um batistério. Ligar uma pulseirinha de graça. O presbiteriano, ele leva o batistério. Se jogar elásticos, vai fazer mais possível. O perigo é o pregador beber o batistério. Tudo por 0, 0, 0, 0, Não é? 0 reais. Então, a arquitetura tem a ver. Você pega, por exemplo, as igrejas românicas, que são aquelas igrejas pesadonas e tal, a espiritualidade é uma coisa opressiva. Você está com medo de Deus e tal. Quando você vai numa igreja gótica, a espiritualidade é uma coisa arejada, é luminosa, é cheia de luz e tal. Coloca em evidência ou a piscina, ou o altar, ou a Eucaristia. Na Igreja Católica é o altar e a Eucaristia. Nas igrejas presbiterianas é o púlpito. Essas coisas aí, O púlpito é central na igreja presbiteriana. Na luterana também. Mas na luterana, ela é acima. Por quê? Porque tem aquela ideia de que o ensino vem de cima para baixo. O púlpito, ele só é mais alto para que as pessoas possam ver. Mas numa igreja, por exemplo, que seria uma igreja assim, o púlpito é lá embaixo, porque todo mundo vê. Essa é a ideia do púlpito. Né? Agora, Igreja Batista sempre tem um batistério lá atrás. Não, roda não. A próxima pulseira você faz. Percebe como a arquitetura também, a indumentária, a roupa. Aí depois eu vou te ensinar a fazer um cordão. A questão é litúrgica. E a música? Por isso você tem que pegar o jeito. A espiritualidade é marcada por todas essas institucionalizações, essas concretizações do sagrado. A discussão da espiritualidade que vai se dar na teologia, na academia, né? Isso coloca a espiritualidade em diálogo com a teologia. Nossa espiritualidade é um subproduto direto da nossa teologia. Teologia pode ser estar elaborada ou não, selvagem ou sofisticada. A realidade é que o conceito que temos de Deus vai ser determinante na nossa espiritualidade. Isso vai ser moldado na confissão. Quanto mais abrangente for a nossa teologia, mais abrangente, faltou um i ali, será a nossa espiritualidade, e assim por diante. Bom, vou entrar aqui num assunto que é fascinante. Então, já deu para entender a questão da espiritualidade? Ela é uma experiência comum ao ser humano, mas no cristianismo ela ganha um conteúdo que é o próprio Deus. A espiritualidade no cristianismo, ela é preenchida pela revelação que Deus faz de si mesmo. Outras espiritualidades podem ter outros conteúdos e não deixam de ser espiritualidades. Porque o ser humano é um ser espiritual. Depois do almoço, é 1 hora, né? Lembra? Deus, quando soprou o Espírito em nós, ele fez de nós almas viventes. Aí, não vai, não? Não é que eu tenho uma alma. O pai sempre joga comigo. Você não... Pelo conceito bíblico, eu sou uma alma. Não. Aí é que está. O corpo, no conceito bíblico, faz parte da alma. Quantas almas havia em Nínive? Lembra que Deus diz, 200.000 almas que não sabem diferenciar o direito do esquerdo? Alma, na Bíblia, é o ser humano inteiro. Aham. Quantas almas vão? É porque alma é pessoa. Alma é pessoa. Na Bíblia é pessoa. Esse conceito de alma como uma coisa que sai do corpo, ou espírito como uma coisa que sai do corpo, é platônico. Pois é, aí que está. Essas palavras, dicotomia, tricotomia, é bem da teologia, mas você não encontra isso na Bíblia. Um livro que vale a pena ler
Vai isso não, livro Dara. chamado Vai isso não. Antropologia Pode Bíblica morrer afogado. do Hans Walter Vogt. Sabia que se você botar isso na cara pode morrer afogado? Pega palavras que fora da Bíblia têm significados teológicos. Então, ele pega Antropologia Bíblica do Antigo Testamento. Antropologia Bíblica do Antigo Testamento. Ele estuda quatro palavras. Bazar, que é carne. Ruach, que é espírito. Nefesh, que é alma. E Enosh, que é homem, ser humano, no sentido da sua mortalidade. Então, ele diz... Quer ver? Não. Coração. Coração. Lev. Ele diz que o ser humano, para o Antigo Testamento, ele é guiado pelo Lev, pelo coração. Escondi a tua palavra no meu coração. Quem guia o ser humano é o coração. É o centro da vontade, e não só da vontade, mas é o centro de controle. Nefesh é a garganta, a respiração que passa pela garganta. Por isso a Bíblia diz assim, põe a tua alma no pó. Como é que você põe a alma no pó? É aquela posição de se jogar no chão, com a boca no chão. Como é que são os hinos de glorificação a Deus? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Quem é que bendiz? É a boca, é a garganta. Então, alma tem a ver com fôlego. Vai, nobre. A nossa mãe... O nefesh é o conteúdo que passa pela garganta. Tem, mamãe já fez. Para mim, e carne é tudo. É o ser humano visto na sua materialidade, mas não necessariamente. Note, para a Bíblia, a pior tragédia que pode acontecer ao ser humano é separar o espírito do corpo, a alma do corpo, o corpo da alma e do espírito. Depende se é tricotomista ou dicotomista. Então, note, o próprio termo dicotomia significa cortar em dois. Tricotomia, cortar em três. Mas quem é que diz que é para cortar? Que Deus uniu, não separe o homem. O ser humano separado é morto, é morto. Por que nós estamos mortos em delitos e pecados? Porque nós estamos separados de Deus. Cortou o que não era para separar. O que é morte física? É quando separa o que é espiritual do que é físico. Quer o espiritual seja dividido em dois ou em três. Qual é o ideal do cristianismo? É que as nossas almas vão para o céu? É a ressurreição. Que é quando junta novamente. Então, percebe que essa ideia de dicotomista ou tricotomista, ela é teológica, mas ela não é bíblica. É uma tentativa de explicar para o platonismo a teologia bíblica. Mas na teologia bíblica, não diz. Só há 2 textos na Bíblia que diz que junta corpo, alma e espírito. Só tem 2 textos na Bíblia que falam dessas 3 realidades. Nos outros textos, ou é alma ou é espírito. Aí os dicotomistas dizem, tá vendo? Então, alma e espírito é a mesma coisa. Não, porque se você for pensar em termos de Antigo Testamento, e a razão. O que é a razão? A razão é uma propriedade da alma ou do espírito? Ah, não, é da espiritualidade, da alma e espírito junto, que é dicotomista. Tá bom. Por que quando uma pessoa perde um pedaço do cérebro, ela não pensa mais como antigamente, ela esquece um monte de coisa? Se o pensamento está situado na parte espiritual, por que ao tirar um pouco da matéria, você perde o pensamento? Depois de ontem... Percebe como está muito mais ligado do que a gente imagina? Era meu aniversário, por isso que vieram.
caso que era meu aniversário. Essa divisão, É importante. dicotomia, na verdade, são 5 posições que existem a respeito dessa questão. Eu tenho um texto em inglês, eu até pensando em traduzir esse texto, que analisa cada um dos pontos, e ele opta pela ideia de que o ser humano é uma unidade espiritual somático. Quer dizer, é um ser que tem várias dimensões, uma dimensão psicológica, uma dimensão espiritual, uma dimensão somática, que é do corpo. Estudamos teologia, pensamentos daquilo que está colocado na mente. Exatamente. Poderíamos, metaforicamente falando, dizer a espiritualidade, no decorrer da história da igreja, ela foi se formando através daquilo que se chama tradições espirituais. A gente pode dizer que, de certa forma, a espiritualidade é uma espécie assim de várias fontes saem e chegam. Vou explicar. A tradição contemplativa. Espiritualidade tem a ver com contemplação, com essa coisa de ficar diante da glória, da adoração, né? E tal. Essa tradição contemplativa, o foco dela está na construção de um caminho espiritual que nos leve a uma intimidade mais profunda com Deus. Então, o que faz parte da tradição contemplativa? A oração, a meditação, a recitação da palavra de Deus. Filosofia contemplativa, sim. Você vai ver, olha só. Na verdade, essa coisa das tradições mostra que, durante o decorrer da história, aspectos da espiritualidade foram sendo tratados mais intensamente do que outros, e formaram grupos diferentes que tinham uma ênfase diferente, embora a espiritualidade verdadeira seja a junção dessas tradições. Deixa eu passar as tradições, você vai entender isso, o que eu quero dizer. Olha só, preocupa-se com o desejo que existe no coração humano por Deus e pela prática da sua presença. Então, lembra, espiritualidade é o desejo. Então, essa tradição contemplativa valorizou muito mais o desejo, a busca, a contemplação, o olhar, o admirar, o glorificar, o estar estupefato diante do mistério. Foca-se numa vida totalmente imersa na realidade da oração. A palavra intimidade é a síntese dessa tradição espiritual. Você já ouviu falar que, para você ser espiritual, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar. Bom, quer dizer que a pessoa que evangeliza é menos espiritual do que a que ora? Porque você também tem que evangelizar, você também tem que conversar com as pessoas, você tem que conviver, você tem que viver uma realidade de festas, de alegria, de comunhão, de koinonia, as festas do amor e tal. Nessas horas você não está orando, não está meditando. Então, quem é mais espiritual? Ambos são, mas é que um está dando ênfase numa coisa, o outro está dando ênfase em outra. Então, olha só, essa tradição, né, surgem 4 movimentos, acho que são mais que 4, mas tudo bem, movimentos históricos dessa tradição. Por exemplo, no século IV, os pais do deserto. No século IV, por causa de Constantino, a secularização do cristianismo, muita gente começou a ver, olha, não dá mais para viver o cristianismo, antes nós éramos perseguidos, agora nós nos aliamos ao império. E aí, não dá para a gente manter a pureza. Então, para eu manter a minha pureza, eu vou para o deserto. E aí começa a tradição monástica. Os primeiros que foram para o deserto iam sozinhos, por isso é monástica.
E aí, essas pessoas eram tidas como tão espirituais que os outros iam lá para ouvi-los. O que eles ficavam fazendo no deserto? Orando, meditando, jejuando, pensando nas coisas de Deus. É espiritual? É uma tradição de espiritualidade. Aliás, é uma tradição que é muito atrativa. Até hoje, você fala, você encontra aquela pessoa assim, você estava no monte, estava orando. Puxa, esse cara é espiritual. Não é? Ou então, se a pessoa ora assim, arrebatadamente, nossa, como ele é espiritual. Aí o cara que está fazendo palhaçada, brincando, não, ele não é espiritual. Por quê? Alegria não é espiritual? Há uma outra tradição. Os monges beneditinos. A diferença é o seguinte, os pais do deserto, eles iam sozinhos e eles ficavam sozinhos no deserto. Tá? O primeiro deles, o mais conhecido, é o Santo Antão. Também conhecido como Santo Antônio. Não é o Santo Antônio português casamenteiro. Esse Santo Antônio, ou Santo Antão, ele é considerado o padroeiro de quem não toma banho. Porque ele nunca tomou um banho na vida. E havia aqueles que eram chamados de anacoretas, que ficavam em cima de uma torre, ficavam lá em cima. E as pessoas vinham e ficavam lá embaixo. Diz que a caatinga que descia era horrível. O Santo Antão, ele é famoso como da tradição dos pais do deserto. Só que esses pais do deserto, alguns não conseguiam ficar sozinhos. Então eles começaram a formar comunidades. E o primeiro que pôs ordem nessas comunidades foi o São Bento, de Núrcia, que criou a primeira regra. Vocês sabem que até o século V não havia oração silenciosa, nem leitura silenciosa. Toda leitura e toda oração era feita em voz alta. Ninguém imaginava em oração como uma coisa eterna, interna, só eu e meu coração. Por isso que quando Daniel orava, todo mundo sabia que ele estava orando. Quando o eunuco está lendo, quem está do lado de fora sabe o que ele está lendo. Porque ninguém lê para si até o século V. No século V, como eles moravam todos juntos, no mesmo prédio, no mesmo lugar, em celas, se todo mundo orasse em voz alta, um atrapalhava o outro. Então, a disciplina do silêncio foi estabelecida na regra beneditina. Foi ele que criou as horas de oração. Então, você tem as matinas, as vésperas, são os horários de oração. Daí a gente usa até hoje matutino, vespertino, meridional, que é o meio-dia. Aliás, vocês já ouviram falar do demônio meridional? É uma expressão que foi cunhada na Idade Média para indicar a depressão. Por quê? Salmo 91. Ele te protegerá da peste que voa de dia, da mortandade que assola ao meio-dia. Em latim, é do demônio meridional. Por que o demônio meridional é ligado à depressão? Porque ao meio-dia o cara quer estar deitado, ele está prostrado, ele está como se ele não tivesse energia nenhuma. Então, a depressão é um demônio que ataca ao meio-dia. Tem até um livrão assim chamado O Demônio do Meio-Dia, que é um estudo sobre a depressão. Vale a pena ler. O demônio meridional aparece o exorcista. O demônio que ataca a menina é um demônio meridional. Meridional vem de meio-dia. Os beneditinos, então, vão ter aquela tradição da oração, horas e horas de oração. O canto congregacional, o canto
beneditino, o canto, como é que é chamado aquele canto? Canto gregoriano. Gregoriano é mais ligado ao Papa Gregório VII, na verdade, que é o canto chão e tal. No século XVI, o movimento moraviano, que era basicamente um movimento de ascetismo, de vida de simplicidade, votos de pobreza, voto de viver uma vida simples, de orar. John Wesley foi muito influenciado quando ele foi pregar o evangelho para os índios americanos, e ele voltou muito decepcionado, porque foi muito mal sucedido e tal. No navio, ele teve uma grande tempestade, e ele ficou com muito medo de morrer. Mas ele viu um grupo que estava o tempo todo ali, cantando, orando, no meio da tempestade, orando, buscando a Deus. Ele ficou muito impressionado com aquele grupo. Eles eram moravianos, eles tinham essa tradição de orar muito, de buscar a Deus. Eles eram extremamente espirituais nesse sentido contemplativo. Os irmãos moravianos. Pode-se dizer que o metodismo surgiu a partir do encontro de uma fé racional que Wesley tinha com o misticismo moraviano. Os missionários maravilhosos. Aliás, os beneditinos também. Valdenses também. Os valdenses, embora eles tenham se desviado, eles sejam considerados hereges em muitos aspectos, inclusive do ponto de vista, muitas doutrinas que eles sustentam não são aceitas pelo protestantismo, mas os valdenses tinham essa tradição. Os cátaros que buscavam a pureza através da oração, do autoflagelamento, né, do ascetismo, do jejum, do passar fome. O movimento pietista, no século XVII. Percebe? É espiritual? Mas eles estão dando um ênfase muito grande num aspecto só da espiritualidade. A tradição da santidade. Notem, o aspecto contemplativo, oração, jejum, ascetismo e a santidade. A santidade tem a ver com uma vida diferenciado. O foco da tradição está na reforma interior do coração e no desenvolvimento de hábitos santos. Busca-se reforma de caráter, a construção de uma vida moral integral e o desenvolvimento de virtudes santificadoras do comportamento cristão. Santidade é a palavra-chave dessa tradição. Quem? Outros 4 grandes movimentos, né? Acho que tem mais. Os cistercenses e os cluniacenses. Já ouviram falar? No século XI, a igreja estava no seu período de maior depravação. Foi o período em que a igreja foi mais rica, foi o período em que eles lutaram contra fizeram as cruzadas. Foi um período de grande venda de cargos religiosos, devassidão no clero, prostituição. Nesse ambiente extremamente corrompido da igreja, surgiu um mosteiro na cidade francesa de Cluny, e um outro mosteiro na cidade francesa de Cister, que o abade desses 2 mosteiros começaram a criar uma reforma dentro do mosteiro, que esses mosteiros começaram a ser conhecidos por causa da sua santidade. E aí começaram a se multiplicar mosteiros cistercienses e cluniacenses. Daí veio uma reforma que acabou chegando no papado. O abade do mosteiro de Cluny, chamado Hildebrando, os papas morriam com muita rapidez, ele fez os 5 ou 6 papas. Quem ele indicava era escolhido papa pelo conclave, sempre. E esses papas vinham com o ideal dos mosteiros. Foi aí que, por exemplo, estabeleceu-se o celibato. Porque como
dentro dos mosteiros, eles faziam voto de celibato, eles começaram a achar que o problema do clero secular, que não era de mosteiro, era que os padres eram casados, então eles não se dedicavam totalmente ao ministério. Então, eles obrigaram o voto de celibato para tentar moralizar a igreja. Foi uma tragédia, porque padres casados, que viviam com esposas, casados mesmo, foram perseguidos, mulheres foram postas para fora, viraram prostitutas e tal. Mas o ideal do celibato surgiu de uma busca pela santidade. E foi um período em que a igreja começou a se elevar, de fato, a sua moral. Hildebrando, depois, quando morreu o Papa, quarto, quinto Papa que ele tinha colocado, ele foi para Roma para participar do próximo conclave. Quando ele entrou em Roma, todo mundo em Roma gritava o nome dele. Hildebrando Papa, Hildebrando Papa, Hildebrando Papa. Quando ele chegou no Vaticano, o conclave nem chegou a ver. Eles entenderam que o povo havia clamado o nome de Hildebrando. Então, Hildebrando passou a ser o Papa. Vocês assistiram Anjos e Demônios? Diga. Ah, é? Parou? Pode ser. Deixa eu dar uma olhada aqui. Foi bom ter falado aqui. Ok. Realmente parou. Não, está gravando aqui ainda. Talvez ali tenha parado. Foi o telefone. Não tem problema, porque, de fato, eu preciso ficar atento aqui, porque às vezes ele para de gravar e é importante que ele continue gravando, né? Então, vamos lá. Então, olha aqui. Então, eu estava falando do Cister, do mosteiro de Cluny e do mosteiro de Cister. Eles provocaram uma grande busca de santidade na igreja, e o Papa Hildebrando, perguntei para vocês se vocês tinham assistido Anjos e Demônios. Não dá para puxar? Não, se tirar, vai... Esse... Isso. Lembram que, no fim, eles querem proclamar o Carmelengo, o Papa, e aí eles dizem assim, olha, opa, o Papa pode ser, se o nome do Papa for dito por todos que estão no conclave, isso é considerado, como é que chama? Uma eleição papal legítima. Então, eles mandam chamar o Carmelengo, só que nesse meio tempo eles descobrem o que o Carmelengo fez e tal, e ele tinha feito tudo para ser proclamado Papa. A primeira vez que isso aconteceu foi com Hildebrando. Hildebrando chegou em Roma e todo mundo gritava o nome dele. E ele se tornou o Papa Gregório VII. Da onde vem o calendário gregoriano, da onde vem o canto gregoriano. Ele, de fato, foi um Papa que buscou a santidade, porque ele era da tradição cluniacense e da tradição cisterciense. Ok? Outro grupo, no século XVI, os anabatistas. O movimento anabatista era um movimento muito caótico, tinha muitas coisas, tinha muita coisa maluca acontecendo. Mas havia um grupo anabatista que era extremamente buscando a santidade e a vida correta. Então, o movimento anabatista no século XVI também produziu uma busca pela santidade. O movimento puritano. O que era o movimento puritano? Os puritanos eram aqueles que iam para Genebra, eram doutrinados por Calvino na academia, e depois eram mandados de volta para os seus países. Os calvinistas que foram para a França eram conhecidos como huguenotes. Os calvinistas que foram para Inglaterra eram conhecidos como puritanos. Por quê? Porque eles procuravam viver uma vida pura, santidade. É um pouco? Os calvinistas que foram para a Holanda
ficaram Fala um conhecidos pouquinho como aqui. reformados. E os calvinistas que chegaram na Escócia ficaram conhecidos como presbiterianos, por causa da forma de governo. Mas os que foram para a Inglaterra, os puritanos, eles buscavam ter uma vida santa, uma vida correta. Eles eram ilibados. E foram esses que foram para os Estados Unidos e deram origem aos Quakers, aos Amishes e às colônias que deram origem aos Estados Unidos da América. Pega um pedaço de peixe, Tadá. Quer um pedaço de peixe? Quer um pouquinho de camarão? Puritano, exatamente. Então, o puritanismo recebeu esse nome por causa da busca pela santidade que eles tinham. Um outro movimento mais perto foram os movimentos de santidade do final do século XIX e começo do século XX, principalmente marcado pelas ligas de abstinência, as ligas antifumo. Na Inglaterra, a Rainha Vitória, a era vitoriana, onde havia uma rigidez, costumes, o que é certo, não sei o quê. Tudo isso é o quê? Movimento em busca de santidade. Faz parte da espiritualidade buscar a santidade? Faz. Analisando a história da coloca esse tempo que se O grande problema dessas tradições é que a tradição contemplativa pode se tornar uma coisa muito alienada do mundo. Só vive para orar, só vive para orar. Se dane. Pode botar no tatinho. E que se dane literalmente. Que receba a danação na terra, que é o inferno. O importante é salvar a minha alma. Estou orando, buscando a Deus para salvar a minha alma. Percebe? Perigo da tradição contemplativa. Produziu muita coisa boa, mas produziu coisas ruins. Questão do puritanismo também, uma busca exagerada pela santidade pode transformar-se em hipocrisia. O externo ser mais importante do que o interno. Mas não deixa de ser movimentos de santidade dentro da tradição de espiritualidade. A tradição carismática. Qual é a tradição carismática? O foco desta tradição está sobre o poder capacitador do espírito, expressado através dos dons e carismas, para ser cristão e para realizar a obra de Deus. Busca-se a presença viva e ativa de Deus no meio do seu povo, confirmada pelas múltiplas manifestações do Espírito. É espiritualidade? É. a gente vê os extremos, né? Isso aí algumas... Sim. Note, todos esses movimentos, eles começam dando ênfase a um aspecto da espiritualidade e eles caminham bem durante um tempo. O problema é que vai surgir o extremismo, né? Então, olha só, por exemplo, nos grandes movimentos históricos são frutos, né, dessa tradição. Por exemplo, no século III, o montanismo. Montanos buscavam o quê? O dom do espírito, a profecia, falar em línguas. Eles acabaram sendo considerados hereges. Já na Idade Média, você tem os cátaros, os albigenses, que tinham êxtases espirituais e buscavam aquela espiritualidade carismática. Foram massacrados pela Igreja Católica. Teve uma cruzada contra os albigenses. Ainda está gripado, José? No século XIII, os franciscanos. Que buscavam justamente o dom do serviço, o dom da pobreza. E os beneditinos também, né? Não, os dominicanos.
dominicanos que são mendicantes, né? Oi? No século XX, o movimento pentecostal. Não. E Bruninho no saiu. século XX também, a renovação carismática dentro das igrejas tradicionais. Ela tá pedindo um sucrilho. Eu falei com ela que ela vai almoçar. Né? Meu frango, né? Mas Cadê o o movimento Bruninho? Manda ele pentecostal também foi, pelos tradicionais. É que o movimento pentecostal cresceu tanto que engoliu as igrejas tradicionais que eram pequenas. Mas os tradicionais rechaçaram o movimento pentecostal. A renovação carismática, você tem as divisões das igrejas tradicionais. Batista renovado. Presbiteriano renovado. Metodista wesleyano. Adventista pentecostal, tem. Isso é mais da renovação carismática, que atingiu bastante a Igreja Católica, mas que pegou as igrejas tradicionais e dividiu também. Estou falando no sentido de que lá atrás, a igreja em si conseguiu sufocar. Sim, porque a igreja era muito poderosa. Mas, por exemplo, os franciscanos, eles foram absorvidos. O primeiro impulso do Papa Inocêncio III, quando ele viu Francisco de Assis, foi mandá-lo embora. Cara, você parece que veio do chiqueiro, vai viver com os porcos, que é o teu lugar. O Francisco ficou uma semana lá vivendo entre os porcos. Aí a cidade inteira ficou horrorizada com aquilo, aí chegou nos ouvidos do Papa, dizendo, escuta, aquele homem, cara, ele é amado pelo povo. Aí, depois de uma semana, o Francisco voltou, que, aliás, o nome dele não era Francisco, era João. Francisco era o apelido, porque ele tinha lutado na França, e ele recebeu o apelido lá em Assis, que é uma cidade italiana, era Giovanni. O Giovanni é o pequeno francês, é o Francesco. E aí, porque ele voltou falando do jeito francês e tal, e ele ficou conhecido como Francesco de Assis. Aí ele volta para o Papa. Quando o Papa o vê, já sabendo quem era, porque tinha se informado, e Inocêncio III não era bobo, ele foi um dos papas mais poderosos da história. Ele se ajoelhou e beijou os pés de Francisco. E falou, o que você me pede? Aí Francisco falou, eu quero montar uma ordem, eu quero a sua bênção. Então, você tem, pode ir. Tem uma cena do filme Irmão Sol e Irmã Lua, que é sensacional. Tá o Papa, assim, todo paramentado de coisas de veludo, de joias e tal. E os cardeais todos atrás, assim, um mais lá, e vem aquele maltrapilho que é o Francisco. E quando ele beija os pés do Francisco, todo mundo fica... Aí um dos cardeais fala assim, o que o Santo Padre está fazendo? Ele fala, não se preocupe, ele sabe o que está fazendo. Como assim? Esse vai ser o nosso emissário entre os pobres. Nós vamos trazer os pobres de volta para a igreja. E é bem histórico isso. O Domingos também era mendicante. Só que havia uma diferença entre os dominicanos e os franciscanos. Ambos faziam voto de pobreza, só que o voto de pobreza dos franciscanos era o voto de pobreza para o monge e para a ordem. Enquanto que, nos dominicanos, o voto de pobreza era só para o monge. Tudo que ele tinha ia para a ordem. Então, a ordem dominicana ficou muito rica. E a ordem franciscana sempre muito pobre. Martinho Lutero era agostiniano. Era agostiniano. Aí, outro filme, o livro é melhor do que o filme, mas o livro é difícil de ler. Filme, O Nome da Rosa. É uma discussão entre os dominicanos e os franciscanos se a túnica que Jesus tinha era dele ou era dos discípulos. No fundo, eles estão discutindo se é lícito deixar a riqueza para a ordem ou...
Entendeu? Então, a briga dos dominicanos e dos franciscanos, naquele livro, naquela história, que acaba numa tragédia, porque há assassinatos e tal, tem toda uma trama, é justamente essa. O fundo histórico é uma briga entre os franciscanos e os dominicanos. E aqueles que são encontrados ali, eles são os franciscanos radicais, que achavam que qualquer riqueza era pecado. Então, eles saíam matando as pessoas que eram ricas, inclusive os monges dominicanos. E isso era considerado heresia pela igreja. A ordem franciscana ali estava sob o risco de ser considerada ilegal, por causa daqueles radicais franciscanos. Então, era um movimento em busca de santidade. E, por fim, moderno, embora não seja a mesma coisa, é o movimento neopentecostal, que, no fundo, não busca a santidade, né? É mais a teologia da prosperidade. E a tradição da justiça social? Justiça social é espiritual?